Um dia eu tinha deixado os óculos em cima da mesa e um desses carinhas de rabo vermelho desce de uma árvore e dispara com eles. O descarado se senta num galho de uma árvore próxima e imagina vocês o que ele faz? Põe os meus óculos na cara. Fica sentadinho longe do meu alcance falando a língua símia dele e usando os meus óculos. Fico tão irritado que senti vontade de subir na árvore e dar uns bons tabefes no sacana. Não é muito incrível? A sensação que você tem é que você tá lá. Sério, essa mulher é muito boa. Alguém tem que dar um prêmio pra ela. No final das contas, sonhar alto e sonhar baixo saem pelo mesmo preço. Oi, Olá! tudo bem com você? Tudo comigo, e você? Eu tô bem também. E assim, agora virou uma questão de honra, porque a gente tava debatendo sobre como falaríamos desses dois livros que falaremos agora. É verdade. E aí eu fiquei, Guto, vamos só chegar lá, sem combinar nada. A gente não Chutar a combinou câmera. nada, sério. E vamos chutar a câmera, acabou essa palhaçada. Mentira, a gente tem 5 minutos pra te convencer a ler esses livros. Porque a gente ficou assim, tipo, sério, a gente ficou muito tempo debatendo sobre eles e quanto que eles nos tocaram profundamente, cada um com a sua visão, cada um com a sua vivência e cada um com um livro diferente. Sim, mas da mesma autora. Mas da mesma autora, e é como se fosse uma continuação, até porque os personagens são os mesmos. Sim, mas não todos eles. É só uma parte deles que se encontram, que mora ali mais ou menos no mesmo lugar, que é a Índia, inclusive. E aí a gente ficou debatendo muito, assim, toda vez que a gente lia alguma coisa, cada um do seu livro, é como se fosse uma grande novela, a gente já vai Sim. explicar melhor, mas é como se fosse uma grande novela, e aí a gente ficava, e aí, a sua personagem também tá nisso? Porque a principal é a Bima, certo? Conta quem é a Bima. A Bima, na minha história, ela é uma mulher que já trabalha muitos anos numa casa. E a primeira cena dela é ela olhando o mar e pensando levemente em suicídio. Por quê? Porque a neta dela tá grávida. E a neta dela não está casada com ninguém. Na Índia, que é um lugar que existe toda essa coisa de família, que a família dita quem que você vai ser, qual que vai ser sua profissão. E aí ela fala, meu Deus, que vergonha. A neta dela é órfã, os pais morreram de AIDS. E aí ela tá cuidando dessa criança e ela fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora que ela tava na faculdade, agora que tava tudo indo bem e de repente não tá. E ela tem tantos sentimentos, né, que são tão típicos de um país emergente, que a gente fala, né, o Brasil, por exemplo, é um país emergente. Então a gente tem uma grande chance de crescer, mas não cresceu ainda. E isso faz uma desigualdade social absurda. A distância entre nós é entre ela e a Sera, que é a patroa dela, que viveu uma vida maravilhosa ali no sentido de financeiro, sempre teve casa, não mora, por exemplo, como ela, numa favela onde não tem nem banheiro na casa dela. E aí, o segredo entre nós é que, assim, a Bima ainda vive com essa neta dela, já várias coisas aconteceram, mas a gente é apresentado também, então por isso que não faz nenhuma diferença você saber o que aconteceu antes, porque ela vai contando pra gente algumas coisas que aconteceram e que depois eu descobri que estavam nesse primeiro livro aqui. Sim. Então, ela vai contando minimamente algumas coisas e tal, só que além da Bima, a gente tem a Parvati. Se neste livro, no primeiro livro, a gente tem a relação da Bima com a patroa e essa distância entre as duas, tanto social quanto psicológica e tal, aqui, no Segredo Entre Nós, é a Bima e a Parvati, que é uma mulher muito pobre, já muito mais velha, e que carrega, né, ela na verdade vende couve-flor, ela tem 6 couve-flores, assim, no plural de couve-flor? Acho que sim. 6 couve-flores murchas, numa praça, né, numa feira ao ar livre, que é muito comum na Índia. Sim. E aí ela tem 2 caroços, né, um aqui no rosto e outro nas costas, que a gente não sabe se é um câncer, e é uma mulher muito amargurada. Então você tem aí 2 mulheres na Índia, 2 mulheres mais velhas, que é um ponto muito presente nessa obra, de como a velhice nos pega. Eu vou ler um trecho depois que eu quero muito ler pra vocês, vocês ficam aí se vocês quiserem ver. Mas assim, e aí essas 2 mulheres que carregam um segredo. E elas têm vários segredos, na verdade, porque quando eu digo um segredo, não é um segredo policial, não, é um segredo da vida, porque eu acho que mais do que tudo, esses 2 livros, eles trazem como a vida pesa na gente, né? Sim, e é tão engraçado, não engraçado, mas curioso, assim, que quando a gente tava conversando sobre esses pontos em comum, a Bima também conhece a Parvati, né? Porque ela vai no mercado pra comprar coisas pra essa patroa dela. E aí tem um momento que ela olha, assim, ela tá em outra barraca, e ela olha, ela sente pena, ela fala, caramba, ela não tem o que comer, ela tá doente, ela tá com esses caroços,
mas não tem como eu comprar essa couve-flor pra minha patroa, sabe? Se ela tivesse um produtinho melhor, eu até comprava. E ela começa a julgar de por que a mulher não comprava produtos melhores pra poder vender, porque aí ela ia poder ajudar. Então, é uma grande confusão, assim, porque tá todo mundo na merda, assim, tá muito difícil, mas Mesmo assim. a gente continua a ser humano, sabe? Com esse negócio da gravidez da neta dela, a grande preocupação dela é que as outras pessoas não descubram. Porque se elas descobrirem, vão acabar com ela, tá ligado? Mesmo que as pessoas também morem na favela e estejam vivendo a mesma situação, não tem esse sentimento de união, que é típico da desigualdade social, né? Cada um tá olhando pro seu e qualquer pessoa que tá levemente abaixo já era. É uma parada. E é muito louco porque a Bima, ela continua sendo essa mulher, né? E eu acho muito interessante porque nesse livro a gente tem duas personagens LGBT muito importantes, né? E aí é muito legal, muito louco a relação da Bima com essas mulheres, de asco que ela tem quando ela descobre, porque ela fica assim, não pode ser uma coisa dessa. Isso é contra. Mesmo a neta dela já tendo ficado, né, já tendo ficado grávida, sem casar, mesmo ela morando numa favela. Com vários episódios de violência doméstica. Exato. Vários. Assim, é muito pesado. Generalizado. E, além de tudo, também da violência doméstica, a própria relação que ela tem com a Parvati, que aparece já nesse primeiro livro, dela olhando com esse olhar misericordioso, aqui nesse livro, o encontro das duas, que uma hora acontece, que as duas têm que conversar uma com a outra, que vai acontecer, a Parvati fala, eu odeio essa mulher. Essa mulher, ela passava aqui com um ar de superioridade e que nem era dela, o dinheiro era da patroa dela, quem que ela achava que ela era? E a própria Bima continua com um olhar superior, mas é um olhar superior de misericórdia. E que é esse olhar superior que ela já tratou no primeiro livro, que aí eu fui com o Guto e falei, Guto, essa mulher apareceu, né? E aí o Guto começou a me explicar, e aí é muito legal, porque assim, a Parvati, que é essa mulher muito pobre com os caroços e tal, e já muito mais velha, a gente descobre que a vida dela, assim, é absurdamente. Sério, cada página você descobre uma parada nova sobre essa mulher e você fica assim, mano, que bizarro. Mas aí tem uma cena, por exemplo, que ela trata todo mundo muito mal. Todo mundo sabe, né, que ela tem essa coisa meio mal-humorada. E aí um dia um dos personagens vira pra Bima, porque a Bima fica assim, meu, além de tudo, ela olha com esse olhar superior, sabe? Pelo amor de Deus, ela vende 6 couve-flores e tal. E aí o cara fala assim, meu, raiva é a única coisa que ela tem. É a única coisa, você já pensou? Você tem sua neta. Você tem aí sua vida, você tem aí as suas coisas, sua cultura. Você apegar a sua cultura, isso também eu achei lindíssimo nesses livros, assim. O apego à cultura, por mais que pra gente não faça sentido, até porque a nossa cultura ocidental não é desse jeito, né? Assim, não é desse jeito em termos, mas ainda assim ela tem uma fé e uma cultura muito importante. Sim. E a Parvati nem isso tem. Então quando ele fala, é só isso que ela tem, é só a raiva, eu fiquei assim, tipo... Sabe, eu parei e falei, caraca, pode crer, mano. Muita gente só tem a raiva pra se apegar, maluco. Sim. Só tem a tristeza pra se apegar, sabe? A gente ficou lendo, né, vários trechos um pro outro, assim. Tem um trecho da Bima em que ela tem muito esse lance da tristeza, porque, enfim, ela já perdeu a filha, os outros filhos a abandonaram, e num lugar onde a família é tudo, basicamente ela não tinha mais nada. E aí é muito louco, assim, porque quando ela descobre que a Maia, que é a neta dela, tá grávida, ela fica pensando, caramba, depois de todos esses anos sendo magoada, sendo maltratada, será que eu não deveria já estar calejada e não sofrer tanto por essas coisas? E aí ela para e pensa e fala, não, na verdade eu acho que todas essas mágoas que eu tive ao longo da vida foram feridas e toda vez ia no mesmo lugar ali, abrindo cada vez mais a ferida, até que a tristeza entrasse nos meus ossos e eu sucumbisse. Nossa, é exatamente isso. A personagem, eu amei a escrita dessa mulher, sim, porque assim, que 3D, sabe? Como que você consegue trazer uma personagem tão completa a ponto de que assim, eu não li o primeiro livro, sim, né? E eu, mesmo assim, tudo que o Gusto tá falando, parece que eu conheço a pessoa, sim, e falei, na Bima é assim mesmo? Bima? Falou isso mesmo. Porque a Bima continua sendo essa personagem, sim, que ainda tem uma cena também que uma vizinha dela sofre uma morte, né, na família. E aí ela tá acompanhando essa morte, esse enterro e tal, e ela tá vendo a mulher chorando, ela fala assim, será que aos olhos de Deus todos os sofrimentos são iguais? Sim. E aí, parece uma pergunta boba,
Mas isso diz muito sobre ela, né? Sim. E aí ela fica falando assim, nossa, eu que já sofri, que já perdi também, perdi minha filha, só sou eu e minha neta, vivo numa favela sem banheiro, já me ferrei muito na vida, só essa velha que agora que não serve pra nada, porque ela tem esse sentimento, né? Sim. De que ela não vai servir pra nada, a não ser tentar um futuro melhor pra neta. Exato. E é louco, porque é isso que une ela e a patroa no meu livro. Porque, por exemplo, a patroa, ela fala, eu que fiz um monte de escolhas erradas, eu tô toda ferrada porque eu casei com um cara que me batia a vida toda, vivi uma vida ridícula que não era o que eu queria. Mas aí a filha dela se casou com um cara e o início do casamento é incrível. Ela olha aqueles dois na lua de mel e fala, pronto, valeu a pena, porque pelo menos tudo que eu vivi me trouxe a esse momento. E as duas têm isso, né, de deixar esse legado, de que a vida da outra pessoa ainda seja melhor. O que também... Tem uma cena que ela tá na casa de uma outra patroa dela, e aí a patroa é muito louca, e a patroa manda ela pedir perdão pro Deus que a patroa acredita, e dá um beijo num quadro. E aí ela fala, cara, não. Não. E é muito louco, porque ela tá assim, o livro todo sofrendo, sem falar um ai pra patroa. A patroa tá fazendo umas coisas, assim, que eu não vou contar, sério, umas coisas que você... Às vezes eu parava o livro e respirava, assim, umas coisas que eu falava, não é possível. Agora, pediu pra beijar o santo que ela não acreditava, não. Porque isso é um limite, isso é um pecado. Então, assim, a gente, enquanto ser humano, se apega, né? Sim, há umas coisas que racionalmente parece que não são importantes, mas a gente é zero racional no final das contas. A gente é zero racional, cara. Isso da Nova Índia aparece no meu também. Quando a gente tá vendo lá o casal recém-casado, que é filho da patroa, a menina sempre fala, por que a Bima, que trabalha com a gente há tantos anos, não pode sentar no sofá? Não pode usar o mesmo utensílio? E aí a patroa ela ama a Bima, de paixão, assim. Ela foi a cúmplice dela durante a vida inteira. Mas ela fala, mano, ela usando os meus utensílios, não. Dá, aí é a mais, né? Aí é pedir a mais. Você tá forçando essa barra aí. Mas é muito louco isso, porque eu tava vendo uma entrevista da escritora, antes da gente gravar esse vídeo. Que é uma escritora indiana, tá? Ela mudou pros Estados Unidos com 21 anos. Sim. E aí ela fala que ela era uma menina de classe média, que morava em Bombay, e que aí ela falava, eu percebi muito depois, assim, quando eu já tava na fase adulta, que a vida não era a minha vida de classe média que eu tava vivendo ali, que tinha muita pobreza. E ela foi jornalista durante muito tempo, né? Aí o cara pergunta pra ela assim, o jornalista pergunta, por que você deixou o jornalismo? Ela fala, eu deixei o jornalismo porque eu queria escrever sobre as pessoas que o jornalismo não fala. É isso, é isso. Isso é muito presente no livro dela, né? Sim. É muito presente, porque até essas diferentes vivências, inclusive da neta com a Bima, né? Porque pra neta que ela quer tudo, mas a neta tem que ir pra faculdade, mas a neta também, ela vai se distancia um pouco, e quando ela volta pra favela à noite, a Bima fica, será que eu fiz certo em distanciar essa menina dessa realidade? Será que ela vai conseguir ir pra outra realidade se não essa de uma favela que não tem nem banheiro, né? E o nojo que a Bima sente das outras pessoas da favela. De todo mundo, né? Mesmo estando no mesmo cenário, que é uma coisa que é bem parecida com o que a gente tem com o Cortiço aqui no Brasil, Nossa, né? E pra mim pareceu muito Cortiço. Sim, porque é exatamente isso, são as características que nos unem, esse lance da desigualdade social e de algumas pessoas que têm, fora o traço humano, né, de querer ser superior de alguma forma. Então, às vezes, no livro tem uma cena que eles vão convidar o prefeito do município e vai ter uma reunião, porque eles querem colocar mais 5 torneiras lá na favela onde eles moram, pra ficar um pouco mais fácil. E aí convidou ela e falou assim, querido, pode colocar 50 torneiras, eu ainda não tenho banheiro, sabe? Tipo, não vai ajudar em nada. Então ela fala, não vou essas coisas, olha pra mim. Cara, eu espero que a gente tenha convencido vocês a lerem esse livro, porque a gente realmente ficou assim... Os dois são incríveis. Estupefato. Eu terminei esse, vou querer ler o primeiro agora. Então vou fazer essa troca aqui. A troca aqui, ao vivo e a cores pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Muito obrigada, Globo, por nos convidar a ler esse livro que, olha, realmente mudou aqui a minha vivência nos últimos dias que eu tava lendo. Assim. Nossa, acho que foi um dos melhores livros de 2018. Foi, eu também acho. E olha que a gente leu em 2018. E olha que a gente leu, hein? Meu Deus do céu! Leiam e contem pra gente o que vocês acham, se vocês ficaram curiosos também. Eu vou colocar nos créditos eu lendo só um trechinho, bem rapidinho. Aí você fica se quiser, mas já comenta aí. Comente e se inscreve pra ver mais livros incríveis. É verdade. Tchau! Tchau!